Olá, alunos! Vamos a mais uma aula de reações de eliminação de haletos de alquila, E2E1, nossa segunda aula. Revisando o conteúdo da aula anterior, nós introduzimos a reação de eliminação de haleto de alquila e mostramos que ela na verdade, é uma concorrente da reação de substituição, tá? E entramos aí em mais detalhes em relação à eliminação E2, tá? Que é uma reação concertada, tá? Ela tem essa similaridade com a substituição nucleofílica bimolecular, a SN2, tá? É uma reação concertada, só que agora a gente não fala mais em nucleófilo, mas sim em base, porque a base retira o hidrogênio do carbono beta, tá? Tanto que pode ser chamado uma eliminação beta. E obviamente a eliminação vai, a partir de um haleto de alquila, vai nos levar a um alceno, tá? Vemos, vimos também a reação de, de Zaitsev, né? Na verdade, a regra de Zaitsev, em que é possível prever qual hidrogênio retirado vai levar ao seno mais substituído. E aí, nesse caso, o Zaitsev te dá essa previsão. E, normalmente, geralmente, o alceno mais substituído, aquele que tem menos hidrogênios ali ligado ali nos carbonos da dupla, ou mais grupos alquilas ligados ali, tanto faz um ou outro, tá? Ele geralmente vai ser o alceno mais estável, tá? Geralmente, mas há as suas exceções, tá? Então, nós vimos sobre isso também. Além disso, nós vimos a regioseletividade da reação E2, ou seja, ah, o carbono tem a tendência de retirar o elétron, ou de o carbono, o- vamos corrigir essa parte, a base, né, tende a retirar o hidrogênio, tá, de uma região da molécula, levando a um produto majoritário. Normalmente, o alceno, né, mais substituído, que vai levar ao alceno mais estável. Bom, então, e nessa aula nós vamos falar sobre ainda sobre reação de eliminação, como mas agora a eliminação E1. E a eliminação 1, ela gera carbocátio. Então, assim como nós vimos em SN1, vamos ter os mesmos problemas, né, de rearranjo de carbocátio. E a E1, ela tem muita similaridade com a SN1, tá? Em termos de como reage o substrato, condições de reações e assim por diante. A competição entre E1 e E2, então nós vamos estar vendo essa competição, tá? E também a estereoquímica dessas duas reações. Então, o mecanismo da reação E1 é, primeiro, a quebra homolítica da ligação carbono-bromo, tá? Há uma dissociação ali e aí gera um carbocátio. Gerando o carbocátio, a base aqui pode ser uma solvólise, assim como na SN1, tá? A base ela pode capturar, né, o próton do carbono beta. Lembra? O carbono alfa é o carbono que está ligado ao halogênio e aqui no caso é o carbono com a carga positiva. Retirar o hidrogênio, tá? E aí então essa retirada forma o par de elétrons, ele acaba formando a ligação π. E aí, voilá, nós temos o nosso produto, tá? Aí você pode me perguntar, prof, mas a água é uma
um ácido muito fraco ou uma base muito fraca também, tá. Como é que ela retira esse próton? Lembra que o próton daqui, ó, o pK dele é 50. Ó, a resposta está aqui embaixo, ó, tá. Na verdade, é fato de ter o fato de ter aqui, tá, o carbocátio ali com carga positiva, vocês lembrarem, a estabilização dessa carga, ela ocorre por hiperconjugação da ligação carbono-hidrogênio no carbono vizinho. Então esse tende a estabilizar esse carbocátio terciário. São 9 ligações carbono-hidrogênio, possibilitando a estabilização dessa ligação carbono o voltando, são 9 ligações carbono-hidrogênio, possibilitando a estabilização dessa carga positiva. Então, nós não temos uma carga formal positiva, mas sim uma carga parcial. E as metilas ligadas a esse carbono, elas passam a ter também uma carga parcial positiva. E automaticamente, o pKa desses hidrogênios que seriam por volta aí de 50, que é o pKa de alcanos, tá? Alcanos próximo de 50, ele diminui bastante. E ao diminuir, tá? Devido à carga parcial positiva, isso possibilita que a base venha a remover o próton do carbono beta, mesmo que seja uma base fraca como a água, ok? Então, ó, quando dois produtos de reação E1 podem ser formados, ó, o produto majoritário geralmente o alceno mais substituído, como a gente viu em E2. Só que aqui essa regra, esse geral, é quase sempre, tá? Então aqui, ó, 2-cloro, 2-metilbutano, reagindo com a água é a base, tá? E o solvente também. Então, se a gente for ver bem aqui, ó, a retirada do hidrogênio desse, desse hidrogênio beta, lembra? O hidrogênio beta é o que está ligado ao carbono beta, que por sua vez está ligado ao carbono alfa, que está ligado ao halogênio, tá? O hidrogênio beta, tá? Vai nos levar a esse produto aqui, ó. Esse é o seno. E o hidrogênio retirado desse carbono beta, ou seja, esse hidrogênio beta, nos leva a esse produto. Bom, se a gente olhar aqui só pensando em Zaitsev, lembra Zaitsev, a regra de Zaitsev, que o carbono menos hidrogenado leva ao alceno mais substituído? Então, o alceno mais substituído tem que ser aquele que for retirado desse hidrogênio. E olha aí, aqui tem duas metilas nesse carbono e uma, tá, metila nesse carbono. Enquanto aqui tem o quê? Dois hidrogênios, uma metila e uma etila. Então tem dois grupos alquila, enquanto aqui tem três grupos alquila. Então levou realmente ao alceno mais substituído. E aí esse alceno é o alceno mais estável. Então o 2-metil 2-buteno, tá? E o 2-metil-buteno. Então é interessante da estrutura chegar no nome, do nome chegar na estrutura, tá? Tenha esse cuidado. Produto majoritário, então é o alceno mais substituído, e o produto minoritário é o alceno menos substituído. Aqui a explicação, ó, considerando o progresso da reação, tá? Então o que a gente tem aqui, ó? Então tem a primeira etapa, tá? Os reagentes, tá? E aí então a formação, o estado de transição altamente energético. Então o estado de transição é o estado de transição de formação de carbocátion, onde tem que entrar energia, e essa energia vem do solvente via solvatação, tá? E aí forma o carbocátion, tá? E aí esse carbocátion, então, a base, o cloreto poderia funcionar como base para retirar também? Poderia, só que a água está em grande quantidade, tá? É uma relação aí de 50 para 1, então
São 50 moléculas de água competindo com uma só de cloro. Então, nesse caso aqui, a água, ela é uma base melhor do que o cloreto, tá? Lembra? O cloreto, o ácido clorídrico tem o pKa-7. pKa-7 é, então, é um ácido muito forte, enquanto o íon hidroxônio, que é o ácido conjugado da água, o pK dele está por volta de -1, tá? Então, o ácido do cloreto aqui é 1 milhão de vezes mais forte do que o ácido conjugado da água. Então, ácido forte e base fraca. Então, o ácido mais fraco dessa relação é o ácido conjugado da água. Então, a água é uma base melhor também. Então, tem o fator de maior concentração da água, por ela ser o solvente, e tem o fator da água ser a melhor base no conjunto também. Mas, desde que retire hidrogênio, tá? Seria até indiferente, mas não é o resultado que nós temos lá no final, no produto, ó. Cl- e o H3O+, é o seu ácido conjugado, que é o íon hidroxônio, tá? Hidrônio. Então, nesse caso aqui, pode capturar por aqui, e aí segue a regra de Zaitsev, ou por aqui, seria o anti-Zaitsev, né? Se fosse o produto majoritário. Nesse caso, ó, a retirada desse hidrogênio, ele passa aqui, ó, tá vendo aqui a parte verde do gráfico? Ele passa por estado de transição de menor energia. Porque nós temos o alceno mais substituído. Esse da transição tipo alceno mais substituído, ele tem menor energia e leva ao produto majoritário. Enquanto a retirada desse hidrogênio nos leva ao estado de transição de maior energia, aqui ó, em vermelho, o gráfico em vermelho. E aí então, um estado de transição de maior energia vai levar ao produto minoritário. Esse já geralmente vai ocorrer assim na EO, tá? Então, ó, a relativa estabilidade dos ácidos de alquila, tá, em EU, é igual à estabilidade relativa dos carbocátions. Então, vamos ver aqui ó, agora o, os aletos e os carbocátions. Então, a gente pode esperar por aqui. Ó, benzílico terciário. Lembra, o benzílico é muito estável porque há uma deslocalização de elétrons. A energia de ressonância coopera. O alílico terciário, basicamente iguais. Depois, ó, vem o benzílico secundário e o alílico secundário. Depois vem o alquílico terciário, tá? Que é o que a gente trabalha bastante. E olha que ele tem maior estabilidade que o benzílico primário e o alílico primário, tá? E aí vem o alquílico secundário, primário, vinila e metila. Mas esses daqui nós já sabemos que não formam carbocátio, portanto, para EU não vale, não vai reagir, tá bom? Então, o mais estável, benzílico terciário, e o menos estável é o metila. A reatividade, então, dos aletos continua a mesma coisa da SN2, do SN1, do E2. Não mudou nada, tá? Porque depende do grupo de saída. Então, o grupo de saída, o iodo, é uma base fraca, é uma base estável. Então, é um bom grupo de saída. Então, por isso, iodeto de alquila, brometo de alquila, cloreto de alquila e fluoreto de alquila. Está ali a reatividade, ali, o aumento da reatividade pela nossa setinha aí, tá? Laranja. Então, ó, note que um aleto de alquila terciário e uma base fraca foram escolhidos para ilustrar E1. Agora, ó, um aleto de alquila terciário e uma base forte foram usados para ilustrar a reação de E2. Isso é interessante pelo que nós vimos, né? Se vocês pensarem, quando nós vimos substituição, foi o aleto terciário não reage por SN2, porque o SN2 precisa de o carbono livre estericamente, tá? Enquanto SN1 foi usado um aleto terciário. E aqui já não, ó. O aleto terciário foi usado tanto para E1 quanto para E2. O que mudou? A base forte, a base fraca. Realmente,
Quando a gente chama de nucleófilo em substituição, para SN1 é um nucleófilo pobre e para SN2 é um bom nucleófilo, tá? Então, tanto E1 quanto E2, tá? Aletos de alquila terciário são mais reativos que o secundário, que são mais reativos que o primário. Então, eles têm essa característica, tá? Então, enquanto a SN2, você parte do metila primário secundário, terciário, e o SN1 terciário, secundário, primário e metila, tá? Isso pensando só nos alquílicos, mas a gente pode colocar os benzílicos também, tá? Então, E1 e E2, ó, a reatividade basicamente dos aletos é a mesma, tá? Começa no benzílico terciário, vamos falar da linha bem completa, né? Do grupo bem completo e termina em metila. Então, E1 começa no benzílico terciário e termina no metila. E2 começa no benzílico terciário e termina no metila. SN1 começa no benzílico terciário e termina no metila. SN2 é o inverso, começa na metila e termina no benzílico terciário. Na verdade, termina aqui, ó. Vai parar por aqui, ó. Benzílico secundário até vai, esse daqui, ó, não reage e o alquílico terciário também não reage, tá? Então isso é algo interessante para estar pensando. Rearranjo de carbocátion, já que forma carbocátion, carbocátion vai arranjar. Não tenha dúvida. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Formou carbocátion, a pergunta: vai rearranjar esse carbocátion? Tá? Formou, tem uma dupla ligação já no reagente. A pergunta é se vai formar a próxima dupla aqui conjugada, tá? Se vai haver deslocalização de elétrons. Então, são perguntas que devem ser feitas e respondidas. Nesse caso aqui, é o 3-cloro-2-metil 1-fenilbutano, onde o álcool é o solvente, tá? E a base, primeiro ocorre o que? Uma quebra, tá? De ligação heterolítica, forma o nosso carbocátion secundário, tá? Mas, ó, olha o rearranjo. Ó, no carbono do lado tem duas metilas. E se a metila ela migrar para esse carbono, nós vamos ter um carbocátion, vocês vão ver aqui, ó, terciário. Mas mais que terciário, é um carbocátion becílico terciário, que é muito mais estável que um carbocátion alquílico terciário, tá? Então, com certeza, esse deslocamento vai ocorrer, vai gerar um carbocátion extremamente estável, muito mais estável que o secundário, muito mais estável até que o terciário. Nós vimos na, na fila anterior ali de reatividade, tá? E o produto que eu vou esperar? Somente esse, 3-metil, 3-fenil, 2-buteno, tá? Esse é o único produto que a gente pode esperar, porque e daqui, ó, não teria aqui, de repente, a possibilidade da retirada de um hidrogênio, tá? Da retirada de um hidrogênio aqui, formar uma dupla aqui, que não é conjugada com anel, tá? Não, porque além de formar um carbocato terciário que é muito estável, ainda a dupla é conjugada com o anel, ou seja, ela é estabilizada por ressonância. Então, sem chance de formar o outro produto, tá? O alceno menos estável, o alceno menos substituído. Olha aqui agora, ó. Agora vamos considerar uma dupla ligação, ó, 5 bromo, 2 hepteno, tá? Então, ó, a saída do bromo numa quebra heterolítica forma esse carbocato secundário. Se vocês olharem, ó, ah, se você olhar só para cá, ó, você vai ver, vai migrar daqui para cá e vai formar um carbocato secundário. Se não tivesse essa dupla aqui, isso não ocorreria. Por quê? Porque o carbocátio que se forma tem que ser mais estável. Senão, não há rearranjo de carbocátio. Entenda isso, tá? Entenda isso. Mas, nesse caso aqui, ó,
com o hidro havendo a migração 1,2 hidreto, tá, vai formar um carbocátio, mas não é um carbocátio secundário como esse, é um carbocátio alílico secundário, que é mais estável do que um carbocátio alquílico terciário, tá, mais estável. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter esse carbocátio, tá, alílico terciário. E aí, então, vai haver a captura do próton, né, na posição aqui, ó, no carbono beta, tá, formando uma dupla ligação aqui. Tá aqui, ó. E aí o nosso produto é o 2,4-heptadieno. Tem que dar uma relembrada, tá, na nomenclatura, porque ela é importante para o estudo, tá. E aí um exercício para vocês aí, ó, 3 alcenos são formados por meio da reação E1, do 2-bromo, 2,3-dimetilpentano. Dê as estruturas dos alcenos e ordene conforme a quantidade do majoritário para o minoritário, tá? Então você vai avaliar, vai ver se há formação de outros carbocátios, tá? O rearranjo de carbocátio e ordenar, tá? Do majoritário para o minoritário. Nesse caso, ignore os estereoisômeros. Então, nesse caso, ah, aquele que for mais substituído provavelmente vai ter o estereosômero E, Z, ignore eles, tá? Depois a gente vai ver como é que funciona esse do E e o Z. E ó, se o 2-fluorpentano sofre reação E1, o produto majoritário seria o predito pela regra de Zeitzer? Então explique aí, vocês sabem, o flúor é um péssimo grupo de saída. A competição entre E1 e E2, tá? E olha aqui, ó. Então, ó, se for um auleto de alquila primário, somente E2. Por quê? Porque E1 leva a carbocátio. Carbocátio primário não é estável para se formar. Agora, se for aleto secundário ou terciário, aleto de alquila, tá? Não estamos nem falando dos benzílicos, por enquanto, tá? É, a competição entre E2 e E1. Na verdade, os mais estáveis que o aleto secundário também entram na competição E2 e E1, tá? Então, ó, E2 ele é favorecido pelos mesmos fatores de SN2, ou seja, alta concentração de base. Então, precisa de alta concentração de base e base forte. Base fraca não vai conseguir retirar o hidrogênio do carbono beta, tá? Porque ele não vai estar ácido o suficiente para ser retirado. Então, tem que ser alta concentração de base e base forte e, de preferência, o solvente aprótico, porque o solvente aprótico ele solvata bem cátions, mas não solvata bem ânions. Então, deixa a base livre para agir e capturar o próton. E1 é favorecido pelos mesmos fatores de SN1, ou seja, base fraca, tá? E solvente prótico. Por que o solvente prótico? Porque o solvente prótico ele vai auxiliar tanto na quebra da ligação carbono-halogênio, quanto na estabilização do carbocátio. Tá bom? Então, para vocês ali, ó, para cada uma das reações, indique se a eliminação ocorrerá via E2 ou E1, tá? Dê o produto majoritário de cada eliminação, ignorando os estereoisômeros. De novo, então vai formar o alceno mais substituído, poderia ter I Z, mas ignore por enquanto, tá bom? E aí então você vai avaliar se a condição que se tem ali é para E1 ou para E2, tá? Então, ó, vamos pegar dois exemplos aqui só para mostrar para vocês. Ó. Você vai olhar aqui, ó. O que é isso aqui? É o íon metóxido. Isso aqui é uma base forte, tá? Base forte favorece E2. E olha aqui, o DMSO, dimetilsulfóxido, ele é um solvente aprótico, que justamente favorece E2. Então, faça a reação pensando em E2. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no E. No E, olha o solvente, ó, o álcool. O álcool, tá?
se a gente está pensando em eliminação, né, então o álcool ele é uma base fraca. Ah, como é que eu sei que ele é uma base fraca? Se você lembrar que eu comentei com vocês, o pKa do ácido conjugado dele. Então, imagine o hidrogênio, esse oxigênio aqui, ó, protonado, então vai ter uma carga positiva no oxigênio. E tanto a água protonada, que é o íon hidroxônio ou hidrônio, o ácido carboxílio protonado, quanto o álcool protonado, o pKa deles é menor que zero. Na tabela de pKas de 5 em 5, que eu comentei com vocês, tá? Então, menor que zero é um pK para ácido muito forte. Automaticamente, o que a gente tem aqui? Uma base fraca. Lembra? Ácido forte, base fraca. Então, uma base fraca. E aí, então, como base fraca, tá? É interessante que seja E1, porque essa base não vai ter condições de retirar, por exemplo, esse hidrogênio beta. Não vai ter força. Uma base forte consegue retirar, mas uma base fraca não, tá? E aí então, havendo a formação de carbocátion, esse hidrogênio vai ficar bem mais ácido e aí ocorre. Então aqui a gente só pode esperar E1. Então faça a reação via E1. Faça isso para todos os outros e chegue aos produtos. Estereoquímica da reação, lembra? Estereoquímica é como os átomos estão organizados no espaço. Então, a estereoquímica é 2, ó. A remoção ó, de dois grupos em carbonos adjacentes, tá? Ela é concertada, como nós já vimos, é a característica de E2, de SN2. Os grupos eliminados precisam estar no mesmo plano, para facilitar a sobreposição dos orbitais. Então, eles têm que estar no mesmo plano, porque os orbitais não se sobrepõem, tá? Para o orbital se sobrepor, ele precisa estar paralelo, por exemplo. Daí a gente tem a ligação π, ou no mesmo eixo. Aí nós vamos ter a ligação sigma. Nesse caso, como a ligação que vai ser feita é π, então os orbitais precisam estar paralelos. Ah, se eu tiver isso aqui, ó, não há sobreposição. Se eu tiver isso aqui, ó, não há sobreposição. Então, por isso que os grupos têm que estar no mesmo plano para que os orbitais p fiquem no mesmo eixo, tá? No mesmo plano, na verdade, o mesmo plano, e aí haja a sobreposição e haja a formação da ligação π. Ali é o exemplo, está um pouquinho deslocado, mas ó, então a saída do hidrogênio e do halogênio vai deixar, tá, pares de elétrons que vão se sobrepor, tá, e formar a ligação π. Então, nós dizemos que esse tipo de, né, substituinte, eles estão sim periplanar. Sim, a ideia é do mesmo lado. Sim, mesmo plano. Sim, periplanar. Então, o conforme vai estar eclipsado. Já adiantando, o conforme eclipsado, ele é uma conformação instável. Tá? Porque a repulsão entre os pares de elétrons, a repulsão entre a nuvem eletrônica do hidrogênio, a nuvem eletrônica do halogênio, então é algo instável. A outra possibilidade é quando os substituintes estão antiperiplanar. E aí fica bem claro, né? Eles estão, eles estão no mesmo plano, mas anti um em relação ao outro, tá? Antiperiplanar. E aí, nesse caso, conforme ele está alternado. E o confômero estando alternado, esse é um confômero muito mais estável. Não há repulsão da nuvem eletrônica do hidrogênio em relação ao halogênio, não há repulsão da ligação do hidrogênio em relação à ligação do halogênio. Então, esse confômero é bem mais desejável, bem mais interessante, tá? E a eliminação anti, ela é favorecida, então, em E2. Lembra que a natureza é Zen, busca menor energia. E antipreplanar é Zen, certo? Lembra disso. Então, nesse caso aqui, então, ó, deixa bem claro isso, ó. Sim, periplanar. Então, a base vai vir retirar o hidrogênio, o par de elétrons
vai formar a pi, esse par de elétrons vai sair com halogênio. Mas ó, a base, ela tem uma carga negativa, tá? Então, ao se aproximar do hidrogênio, já está havendo o quê? A repulsão, tá? Em relação aos pares de elétrons da ligação carbono-halogênio e a própria eletrosfera, tá? A densidade eletrônica em torno do halogênio acaba havendo repulsão em relação à base. Então há uma maior dificuldade, tá? Agora, se a gente vai aqui para essa situação, tá? Onde, deixa eu ver aqui, ó, eliminação anti, não tem problema nenhum. Olha de onde está o halogênio com seu par de elétrons ligantes. Tá? A aproximação da base é sossegada, sem repulsão eletrônica, tá? Alguma em relação ao halogênio e o par de elétrons ligantes. Então, por isso que a eliminação E2 ela é antiperiplanar. Tá? Então, ó, esse é o chamado ataque frontal e o ataque por trás. Lembra a SN2. Se você lembrar de SN2, o ataque do nucleófilo ocorre por trás, tá? Ao grupo de saída. Por trás ao grupo de saída. E quando se tenta o ataque chamado frontal, em termos de teoria do orbital molecular, ocorre uma formação de, ligante, tá? E antiligante. E aí, nesse caso, nós vamos ter uma ligação, tá? Ligante, outra antiligante, e elas se anulam. Então, bate também com SN2 nesse sentido. Então, a E2 ela é regioseletiva, então vai formar mais de um alceno do que o outro, tá? Aqui, por exemplo, 2-bromo pentano, uma base forte, tá vendo aqui? A carga negativa, gente, tire certo, é uma base, tá? É uma base interessante. Pode ser até uma base moderada, mas tá valendo, tá? Só como curiosidade, como é que se forma aqui? A gente tem o íon metóxido no álcool. Isso é bem fácil de formar. Você pegar o álcool e colocar sódio, o sódio captura o hidrogênio, tá? Do álcool e forma o metóxido. E aí então eu posso depois adicionar o 2-bromo pentano para a reação ocorrer, tá? E aí então, ó, nesse caso aqui, a gente fica aí, né, com o Zaitsev também, né? Aqui então vai retirar aqui, ó, carbono mais hidrogenado, carbono menos hidrogenado. O carbono menos hidrogenado vai me levar ao alceno mais substituído, que geralmente é o alceno mais estável, tá? E aí então nós temos o produto majoritário. Por ele ser um alceno altamente substituído, nós temos que considerar as possibilidades dos seus estereoisômeros, E e Z. Vamos falar disso já já. E aí o produto minoritário é o seno menos substituído. Olha a quantidade de hidrogênios dele, tem 3. Aqui tem somente 2, tá? Sempre é comparativo, tá? Mas a E2 ela é estereosseletiva também. Então, como é que é isso? Olha lá, se a gente pegar aqui, ó, o nosso alceno aqui em cima, tá? Então nós podemos ter os hidrogênios em lados opostos, e os hidrogênios do mesmo lado. Talvez você fale, mas então aqui, professor, esse aqui é o trans e esse aqui é o cis. A grosso modo, tá? Dá para tratar assim, tá? Às vezes você não vai conseguir, por exemplo, se não tiver 2 hidrogênios, você não pode falar em cis e trans, tá? Mas esse aqui é o trans, esse é o cis, tá? Mas o a nomenclatura aí, E e Z, ela serve para cis e trans, e serve quando o cis e o trans não pode ser aplicado. Por exemplo, se eu não tivesse o hidrogênio aqui, tivesse um outro grupo alquilo diferente desse, tá? Aí então você teria que usar E e Z, tá? E aí os grupos ah, maiores, né, estão de lados opostos e o Z junto, tá? Estão juntos os grupos do mesmo lado, tá? Aí tem aquela regra de prioridade, número atômico, tá? E aí avalia primeiro o carbono, depois avalia um trio,
pega o de maior número atômico, compara com outro, isso é bom dar uma revisada também, tá. Logo, logo eu vou ter alguma coisa assim no canal. Ah, e o que que a gente tem aqui, ó, o E 41% e o Z 14%, com certeza o produto minoritário menos ainda, tá. Então o produto majoritário, pensando em termos estereoseletivo, é, na verdade, o E da mistura EZ. Por quê? Vamos lá. Ó, quando dois hidrogênios estão ligados, tá, a um carbono beta, ó, o produto de reação E2 majoritário será o alceno com substituintes mais volumosos de lados opostos à dupla ligação. Então tá aqui, ó. Então tem dois hidrogênios para ser retirado no carbono beta, tá? Dois hidrogênios, esse e esse. Mas esse agora está anti. Então, ao ser retirado ele, nós vamos ter, ó, a etila e a metila em lados opostos, formando o E2-penteno. Agora, o que foi feito? Girou essa parte de trás aqui, ó, para que esse hidrogênio ficasse anti em relação ao bromo. E esse hidrogênio aqui ficando em anti, os grupos etila e metila ficam do mesmo lado e levam ao Z2-penteno, tá? O E é mais estável, o Z é menos estável. Por quê? Olha aqui de novo o progresso da nossa reação, tá? Quando passa pelo estado de transição, lembra que a eliminação só tem reagente, estado de transição e produto, não tem intermediário. Nesse caso, quando passa o estado de transição do E, passa, tá? Tipo, o estado de transição ele é parecido com um alceno, tá? E lembrando aí os estudos de alcenos, nos estudos alcenos, os grupos mais volumosos em lados opostos tendem a ter uma energia, tá, no estado de transição menor e a energia do produto também é menor. Mas aqui é muito importante. Então, por isso que ele é o majoritário. Enquanto o Z tem uma energia, tá, livre do estado de transição, uma energia do estado de transição maior, tá? É, professor, tá? Aqui, ó. Então a gente vai ver aqui, então tá ali, ó, 3 bromo, 2, 3 dimetil, trimetil, pentano, tá em inglês aqui, tá, gente? Por isso tem Y aqui. E aí então nós vamos ter aqui, ó, os grupos volumosos em lados opostos para o produto majoritário. E os grupos volumosos do mesmo lado vai levar ao produto minoritário, tá? Quando somente o hidrogênio está ligado ao carbono beta, aí vai depender da estrutura do aleto de alquila. Então só tem o hidrogênio no carbono beta para ser retirado. Então, ó, resolvido espacialmente, os outros grupos é a estrutura. Então a gente vai ter aqui nós temos carbonos assimétricos. São resolvidos espacialmente. Então esse é o 2S, 3S, 2 bromo, 3 fenil, butano. Tá vendo? Aqui é uma fenila. Ó. C6H5 é uma fenila, tá? Então, ocorrendo essa retirada em anti, olha o que acontece, ó. Pode ver, ó, a metila está para trás e essa metila está para trás. A fenila está para frente do plano e esse hidrogênio para frente do nosso plano. Então, quando ir ao produto, é isso que vai acontecer. Ó. As metilas vão sair do mesmo lado, no alceno, vão aparecer, né, no mesmo lado. E a fenila e o hidrogênio vão aparecer do mesmo lado, tá? Então, nesse caso, quando tiver só um hidrogênio a ser retirado, tá? No via E2, então a configuração do alceno vai depender da configuração do reagente.
Vamos ver um outro exemplo, tá ali o E2-fenil 2-buteno. Agora nós temos o 2S3R, ó, mudou, é o mesmo 2-bromo 3-fenilbutano, mas o carbono 2 é S e o carbono 3 é R. Se você olhar aqui agora, eles estão resolvidos, né? Resolvidos aqui espacialmente, ó, a fenila está para trás do plano e a metila, enquanto essa metila está para frente do plano e esse hidrogênio. Então é isso que eu vou esperar nos produtos, ou no produto, né? Olha lá, a fenila e a metila, ó, fenila, metila, e a metila e o hidrogênio para frente, metila e hidrogênio do mesmo lado, tá? Então, quando tiver só o hidrogênio, na eliminação E2 para ser retirado, a configuração depende da configuração dos reagentes, configuração do produto, tá bom? Ali o Z2-fenil 2-buteno. Determine o produto majoritário que possa ser obtido na reação E2 para cada litro de alquila abaixo. Ó, indique a configuração. Agora você vai, se tiver a possibilidade de E, Z, cis, trans, indique, tá, a configuração deles, resolva eles espacialmente e certifique que o majoritário vai ser o trans ou o E. E1. Como é que fica a estereoquímica de E1? O carbono beta tem 2 hidrogênios, tá? Mesma situação que a gente viu. Aí, ao retirar o hidrogênio, forma o carbocátion. Só que o carbocátion, ele é trigonal plano, então ele pode ser atacado por cima, por baixo, não vai fazer grande diferença, tá? A única diferença é a estabilidade do alceno que vai ser gerado, tá? Então, nesse caso aqui, ó, aquele que vai levar, tá, ao E, que é quando os grupos estão em lados opostos, tá? A, diminui a interação, tá, eletrônica quando eles estão em lados opostos. Aqui a interação eletrônica quando eles estão do mesmo lado é muito grande, por isso esse é mais estável do que esse. Então, o E vai ser o produto majoritário e o Z o produto minoritário. Agora, o carbono só tem o hidrogênio beta. Então, mas vai formar carbocátion de novo. E para o carbocátion, ele é trigonal plano e o ataque pode correr tanto de um lado quanto de outro. Então, nesse caso, vai formar E e Z e o E é o mais estável. O E vai nos dar o produto majoritário. Ok? Tá? Então, o, isso a partir do alceno mais substituído. Não esqueça que há a possibilidade de formar também o alceno menos substituído. Então, aqui teria um outro alceno. Assim como, deixa eu ver, aqui daria, vamos ver, aqui retiraria desse hidrogênio, formaria a dupla aqui. Dá para formar o alceno menos, então tem mais um alceno que não está sendo mostrado aí, porque o foco é estereoquímica. O alceno menos substituído não tem sentido falar em estereoquímica nesse caso. Exercício resolvido, vou resolver o A, tá? Para cada alquila seguinte, determine o produto majoritário formado quando sofre a reação de eu. Opa, só eu, tá? Então, vamos lá. Item A. Olha ali, nosso brometo de alquila, tá? Esse aqui é o, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é o 2-bromo, tá? Hexano, tá? 2-bromo hexano. Bom, se é E1, eu sei que vai haver a quebra dessa ligação carbono-bromo. É um aleto secundário, show, ele vai vir E1, tá? Eu sei que a reação vai vir E1. Ah, mas cadê a base? Não precisa. Pensa aí numa base fraca, água, ou mesmo B, 2 pontos, que é uma, uma representação geral de base, e coloca ela aí, se precisar fazer o mecanismo, tá? Você sabe que é uma base fraca. Então, nesse caso aqui, a, a retirada aqui, ó, do
carbono menos hidrogenado vai me dar, tá, o alceno mais, tá, substituído. E a retirada no carbono mais hidrogenado vai me levar ao alceno menos substituído. Então está aqui o 2-hexano e um hexano. E agora você tem condições de dizer, o produto majoritário, se eu simplesmente ignorasse a estereoquímica, o produto majoritário é o 2-hexeno, tá? Mas agora a gente sabe que nós podemos ter o E e o Z daqui. Então, o produto majoritário, na verdade, tá? É o E2-hexeno. E perdão, e esse aqui é o minoritário juntamente com esse, tá bom? Aí faça o item B, C e D usando o mesmo raciocínio. Nossa bibliografia, Paula Bruce, volume 1 e volume 2, tá? 2006, mas outros anos também, sem problemas, são excelentes. Tem outras bibliografias, é claro, mas eu estou focando ah, numa bibliografia só que eu acho muito boa, tá? Eucaristopos Acouches, obrigado pela atenção. Em grego, Solidio Gloria.